Olá! Jurassic Park completa 30 anos de lançamento neste dia 11 de junho de 2023. 30 anos de uma revolução tecnológica em um filme que não parece ter 30 anos. Tamanha é a qualidade e a atualidade desse filme, tanto na história quanto nos efeitos visuais. E para celebrar esse aniversário tão simbólico, o vídeo de hoje é a crítica de Jurassic Park, que é uma das obras-primas de Steven Spielberg. Então, vamos relembrar essa ressurreição da pré-história, ver como eles conseguiram trazer os dinossauros de volta e o impacto disso dentro do cinema blockbuster. Júnior Guimarães, tomada 1. O filme conta a história de um grupo de cientistas que é convidado a viajar a uma ilha remota e conhecer o Parque dos Dinossauros, um lugar onde essas criaturas pré-históricas foram ressuscitadas por meio de manipulação genética. Porém, a sabotagem de um dos funcionários acaba libertando os dinossauros mais perigosos. Quando eu assisti a Jurassic Park pela primeira vez, eu já sabia que se tratava de um filme famoso e icônico também, já que eu via vários comerciais de álbum de figurinhas, brinquedos e tudo relacionado a Jurassic Park. Então eu já assisti, já esperando um filme bem bacana e que tivesse muitos dinossauros com efeitos especiais impressionantes. Quando eu assisti, eu vi que não era nada do que eu imaginei. Porque eu imaginava computação gráfica sim, mas não imaginava ver dinossauros tão realistas. Quando eu vi o Brachiosauro pela primeira vez, a minha reação foi igual a do Dr. Grant com a Doutora Ellie. E foi uma longa e gradual sequência de impactos visuais. Primeiro eu vi o Brachiosauro e fiquei. Depois o Triceratops e depois o Tiranossauro Rex, que me deixou paralisado. E esses dinossauros tão bem feitos e tão realistas fizeram de Jurassic Park o primeiro filme da minha vida que me deixou literalmente de queixo caído. Agora, como eles fizeram isso? Como foi que eles praticamente fizeram os dinossauros voltarem à vida de novo? Senta aí que eu explico. Bem, o diretor Steven Spielberg não queria só fazer um filme de dinossauros. Ele queria que os dinossauros desse filme fossem feitos de forma mais realista possível, para fazer as pessoas acreditarem não em efeitos visuais, mas em dinossauros caminhando entre nós. E para isso ele contratou 4 caras que juntaram forças para entregar uma revolução no cinema. São eles Phil Tippett, que foi o responsável por fazer as miniaturas dos dinossauros e os moldes para o que seriam no futuro, Stan Winston, que fez as réplicas em tamanho real dos dinossauros através dos animatrônicos, Dennis Muren, que liderou a equipe de computação gráfica, e Michael Lantieri, que coordenou essa transposição dos dinossauros para a tela e a interação deles com o ambiente e com os seres humanos. Ah, e eu já falei sobre 2 desses caras aqui no canal, que foi o Stan Winston e o Dennis Muren, lá no vídeo de O Exterminador do Futuro 2. Sim, essa mesma dupla revolucionou o cinema em 1991 e revolucionou de novo aqui. Phil Tippett construiu várias miniaturas dos dinossauros e fez até uma animação em stop motion na cena do Velociraptor, baseado nos storyboards do Spielberg. Enquanto isso, Stan Winston, que era o gênio dos animatrônicos, construiu o Triceratops e o Tiranossauro Rex em tamanho real, com a ajuda de maquinações e de controle remoto. E ele desenhou esses bichos para fazer com que até a equipe técnica acreditassem que eram dinossauros reais. Tamanho é o nível de detalhe, desde a pele dos bichos até os olhos deles. Mas não bastavam os dinossauros serem bem feitos. Eles precisavam convencer de que estavam vivos. Foi aí que entrou o mago da computação gráfica, Dennis Muren, que liderou toda a equipe da ILM, que foi a empresa responsável pelos efeitos visuais. E ele pegou todas as miniaturas do Phil Tippett, as réplicas reais do Stan Winston e transpôs tudo para o computador. E a equipe usou tecnologia de ponta para fazer esses bichos se movimentarem com a perfeição e com a riqueza de detalhes com que eles foram criados. Pronto, feita a ressurreição dos dinossauros de forma tão realista, falta inseri-los no cenário de forma realista também.
Daí entra o acabamento final de Michael Lantieri, que trouxe esse realismo também na interação do dinossauro com o meio ao seu redor, tanto na interação com os seres humanos, quanto a interação com o próprio ambiente. E para fechar esse acabamento, o diretor de fotografia Jim Cundley teve que trabalhar muito bem essa interação dos animais com a luz e com a sombra, que é para fazer o espectador enxergá-los como parte do cenário, como parte da natureza também. E acabou por aí? Não! Para consolidar de vez essa retomada da pré-história, faltava um elemento: o som, as vozes dos dinossauros. Agora, como criar vozes de seres extintos há mais de 65 milhões de anos? Bom, essa responsa acabou caindo nos ombros do sonoplasta Gary Headstrom, que teve que usar uma criatividade ímpar e muita pesquisa de campo para poder captar da natureza vários sons de animais diversos e considerar várias particularidades, como o fato dos dinossauros serem répteis, a proximidade dos velociraptors com as aves, o tamanho de cada dinossauro, enfim. E juntando esse empenho sonoro junto com o múltiplo trabalho gráfico, o resultado é essa maravilha. Esses efeitos revolucionários já impressionariam o público por conta própria, mas Jurassic Park não é só isso. Esse filme é uma aventura de ficção de primeira. Quem escreveu o roteiro foi David Koepp e Michael Crichton, o próprio escritor da obra original na qual o filme se baseia. E parece que eles pegam esse roteiro e bandam ele no meio, fazendo com que esse filme se divida em duas partes de igual duração. A primeira metade é o passeio, o conhecimento e o encantamento com o parque. A segunda metade é o perigo e o terror que esse parque representa. E tudo é mostrado em um crescendo narrativo que faz com que o impacto com os dinossauros fique cada vez maior. Primeiro de longe, como na cena dos brachiossauros, depois de perto, como o ovinho se quebrando para ver o dinossauro nascer, ou na cena que o Dr. Grant está deitado no corpo do Triceratops, sentindo a sua respiração. E além de explicar o processo de renascimento dos seres pré-históricos de forma bem didática e ao mesmo tempo bem divertida, o roteiro também mostra as implicações éticas dessa experiência. Isso porque, pelo processo natural, existe um hiato de milhões de anos de diferença entre a existência dos seres humanos e a existência dos animais pré-históricos. E trazer os animais pré-históricos de volta à vida é um processo antinatural, como se os cientistas desafiassem a natureza ou desafiassem Deus. E assim, apesar desse encantamento inicial com o renascimento dos bichos, fica a pergunta: será que deviam ter feito isso? Bem, a resposta vem com a segunda metade do filme, com o surgimento do Tiranossauro e dos Velociraptors. E eu digo com tranquilidade que o ataque do Tiranossauro Rex é uma das cenas mais bem dirigidas da carreira de Steven Spielberg. Uma verdadeira aula de terror, tensão, coordenação de tomadas e criação de momentos tão pequenos, mas criativamente simbólicos. E essa mistura de talento, tecnologia e vontade de contar uma história também se aplica ao ataque dos Velociraptors. E se o medo do Tiranossauro era por causa do tamanho e do predatismo dele, o medo dos Raptors é por eles serem velozes, vorazes e extremamente inteligentes. E todas essas emoções que esse filme traz estão muito bem representadas pela trilha magnífica do grande John Williams, que fez uma trilha majestosa e que reverencia esses antigos senhores do planeta Terra, que são os dinossauros. Ao pegar a música tema que ele pegou no início para apresentar ao público esse parque e colocar no final do filme, ele pega toda essa reverência que ele faz a todos os dinossauros e canaliza para o Tiranossauro Rex, como se ele coroasse o Tiranossauro com uma grande majestade do filme. E para fechar, Spielberg deixa cair aquele letreiro onde diz: quando os dinossauros dominavam a Terra. Que cena, que filme! Como diria o meme do Martin Scorsese, this is cinema. Existe outra coisa que esse filme faz muito melhor que os filmes atuais, que é a adição do elemento humano. Pode prestar atenção. Esses filmes com monstros gigantes, com robôs gigantes, sempre tem um elemento humano e todos desinteressantes.
Jurassic Park não. O elemento humano de Jurassic Park é justamente a nossa conexão com essa viagem tão fascinante. E para não desviar o olhar da força dessa história, Spielberg não queria contratar astros, mas atores para o elenco desse filme. E foi uma escolha de elenco tão boa que foram justamente esses personagens que marcaram a carreira de cada um dos atores. Até mesmo Jeff Goldblum, que foi marcado por seu papel em A Mosca, mas em Jurassic Park ele conseguiu fazer um personagem diferenciado, com sua excentricidade, com sua racionalidade também. Agora, Sam Neill e Laura Dern realmente não tinham precedentes. Bom, eles eram atores, fizeram papéis marcantes também, especialmente Laura Dern, mas Jurassic Park foi o que realmente marcou suas carreiras. Ela faz muito bem a Doutora Ellie, que é apaixonada por seu trabalho e trata os dinossauros como se fossem pets. Bem, pets de milhões de anos de idade. E o Sam Neill faz do Dr. Grant um cientista muito curioso e ao mesmo tempo fascinado, e a sua reação como especialista em dinossauros é praticamente igual à nossa, que somos leigos em dinossauros. E essa conexão, essa empatia que ele provoca através do seu carisma, faz com que a gente também se sinta um paleontólogo descobrindo um tesouro. E as crianças desse filme são um caso interessante, porque elas traduzem tudo de bom e de ruim que essa aproximação de um ser humano com um dinossauro provoca. De um lado, nós temos Joseph Mazzello, que é essa criança empolgada e fascinada pelos dinossauros, e do outro, Ariana Richards, que interpreta essa menina que morre de medo de um dinossauro. E por fim, Richard Attenborough, que interpreta o criador do parque, que faz uma versão mais humana e mais pé no chão do Dr. Louco, que é fascinado com a própria criação. Porque o louco ele não é. Ele é só uma pessoa que não viu o lado ruim de uma experiência fascinante. What do you think you're doing in here? Jurassic Park foi lançado em 1993 e se tornou a maior bilheteria da história do cinema, ultrapassando ET, o extraterrestre, ou seja, ultrapassando o próprio Spielberg. Ele só foi ultrapassado 5 anos depois, quando Titanic tombou esse posto. Além disso, ganhou 3 Oscars. Melhores efeitos visuais, é claro, melhores efeitos sonoros e melhor som. E olha só o que eu tenho aqui, a trilogia original Jurassic Park. O 1, o 2 e o 3. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, ó, como estão os discos. Esse aqui é o primeiro filme, né, sobre o qual vos falo. E esse aqui é o segundo, ó, O Mundo Perdido de Jurassic Park. E esse é o Jurassic Park 3, que é o único que não foi feito pelo Spielberg dentro dessa trilogia. Mas nenhuma dessas continuações e nenhuma das continuações posteriores da série Jurassic World alcançaram o primeiro filme. E não estou falando só de Oscar, mas de impacto cultural e no entretenimento. Já que ele se tornou referência para qualquer filme com seres gigantescos a partir dali, e um novo modelo de como usar os limites da tecnologia a serviço da história. Afinal de contas, Jurassic Park é um dos melhores filmes da carreira de Steven Spielberg, uma revolução da tecnologia, uma aventura atual e inesquecível e um dos maiores símbolos do poder e da magia do cinema. E, claro, o maior filme de dinossauros de todos os tempos. Boy, do I hate being right all the time. E você, gosta de Jurassic Park? Quantas vezes já assistiu? Você viu no cinema? Porque eu não vi, nem quem me acompanha sabe disso e sabe o quanto eu lamento eu ter perdido esse filme no cinema. Inclusive, eu fiz uma lista dos 10 filmes que eu mais lamento por ter perdido no cinema e Jurassic Park tá bem lá em cima. Vou deixar o link aqui na descrição para você assistir também. Gostou do vídeo? Então aperta aqui no like, compartilha nas redes sociais, nos grupos de cinema, da família, dos amigos e também de outros fãs de Jurassic Park. E não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e não perca nenhum dos nossos vídeos. No mais, muito obrigado pela audiência, beijo a todos, saúde e segurança para todo mundo. Tchau!